Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, enquanto o Wando já está ali adiantando uma parte dos serviços, eu vou introduzir aqui o vídeo para vocês, porque nós vamos começar a colocar as nossas janelas. Então se você é novo aqui no canal, eu sou Luana. Eu sou o Wando. E juntos estamos construindo o Expedition Home no Mercedes 1418 4x4 que a gente chama de Excel. Se você não sabe de nada aqui que já aconteceu, clica no card aí em cima. Eu sou o Wando. Coadjuvando? Clica no card aqui em cima para assistir os vídeos passados. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like para ajudar a gente e bora lá falar aqui das nossas janelas. Como o nosso baú é térmico, então nós acabamos escolhendo janelas térmicas, que elas nada mais são do que de PVC com vidro duplo. Vidro duplo é uma janela onde você tem um vidro externo, uma camada de ar aqui dentro, um outro vidro interno dentro de uma armação de PVC. Os projetos lá de fora, eles já usam esse tipo de janela. Inclusive tem uma marca conhecida lá fora que, tipo, Blismobil usa, que é, vou falar em português, KCT, que inclusive é caro para KCT, 5.000 euros. Então as janelas que usam aqui no Brasil, principalmente lá pro sul do Brasil, elas seguem mais ou menos essa linha, e foi lá que a gente comprou a nossa janela também. Nós compramos com a empresa Schweck. Eu espero mesmo que se pronuncie assim, Thomas. Se eu falei errado, desculpa. E a gente comprou com essa empresa porque o atendimento deles foi coisa de outro mundo. Eu tinha mandado pedido de orçamento para outras empresas, algumas nem oi me deram. Não sei se quando eu falei que era motorhome o pessoal já se assustou. Mas vocês têm noção que tem mais de ano que eu perturbo o Thomas e ele me atendeu muito bem, pesquisou as dúvidas que a gente tinha, tentou chegar na melhor configuração possível para as nossas necessidades, que daqui a pouco eu vou explicar a principal delas. Então, não sei te dizer nem se era a empresa mais barata ou mais cara, porque só uma outra, depois que me mandou um orçamento, ficou um pouquinho mais caro. Mas, sinceramente, eu não tive nem coragem de pensar em pedir desconto, porque o atendimento foi excepcional. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição. Mas a empresa deles está crescendo pra caramba e eles estão com um pouquinho longe o prazo para conseguir entregar. Então, talvez a gente tenha tido sorte de ser um dos últimos a conseguir comprar a janela para o nosso motorhome. Mas ainda assim, de repente, eles cresçam mais, consigam atender. Fica aí a dica. Essa empresa é porreta mesmo. O principal problema que a gente tem com esse tipo de janela de vidro duplo é o subir e descer altitudes. Essa diferença de pressão do nível do mar para, sei lá, a gente chegar a 5.000 metros de altitude costuma rachar o vidro. Aumenta muito a pressão ali dentro, ou... Aumenta? Aumenta. É porque o de fora diminui e ali dentro continua aquela câmara fechada. Vocês com certeza já devem ter visto assim, quando o pessoal vai subindo, sacolinha de chips, estufa, garrafa de água estufa. Então isso acontece com qualquer coisa que tenha ar dentro. Então, como a janela tem dois vidros, existe uma câmara de ar aqui dentro. Essa câmara é selada. Exatamente. Então ela expande, na verdade o ar de fora se torna mais rarefeito, o de dentro continua naquela pressão que foi feita aqui embaixo no nível do mar, e isso expande esses vidros para fora. Então, dependendo, estoura os vidros. Nessas empresas de fora, inclusive a janela do Dieter, o engenheiro que fez o nosso sistema pivotante, se você não sabe quem é Dieter e muito menos o que é pivotante, você clica nesse card aqui em cima para assistir os vídeos da playlist, vocês vão gostar, tenho certeza. As janelas dele tem uma válvula importada que faz essa equalização. Só que no Brasil a gente não achou. Essa válvula ela é uma micromembrana. Não, é uma membrana com microfuros, não? Dá o mesmo quase. Enfim, uma membrana tão fina que ela deixa passar o ar, mas não a umidade. Então, quando ele começa a expandir, ela alivia essa pressão. Quando ela começa... Também é outra coisa, se você estiver lá em cima, fizer a janela 5.000 metros, aquela pressão vai estar baixa, vamos dizer, ali dentro. Então lá em cima vai estar tudo equalizado, fora e dentro. Quando você descer, ela vai
sugar, ela vai forçar para dentro, assim. Então ela alivia essa pressão subindo e descendo. Então a janela nunca vai quebrar, teoricamente não vai dar umidade lá dentro, porque dessa membrana fininha. Aí aqui no Brasil até existe uma válvula de alívio, porém é um sistema de abre e fecha. Isso. Do tipo, a janela foi feita aqui no nível do mar e eles têm que instalar ela a 2.000 metros de altitude. Eles fazem essa regulagem lá, fechou, acabou. Porque dentro dessa câmara de ar até tem um sílica gel, que é... Só voltar aqui um ponto. Ela é selada, mas não é 100% selada. É tanto que você tem a opção de fazer janela com argônio ali dentro, mas com o passar dos anos, esse argônio vai se perdendo, porque entra um pouco de ar, vai se misturando e perde o argônio. Ela vai dilatando e contraindo, dilatando e contraindo, e sempre tem uma fuga. Então essa sílica gel ali de dentro é o que vai absorver qualquer tipo de umidade que possa entrar entre ali os vidros duplos. Mas isso é ao longo dos anos, sabe? Essa troca de ar é muito pequenininha, mas existe. Então nós temos essa sílica gel ali dentro para fazer esse trabalho de não deixar a umidade ali dentro. Se tiver umidade, esfriou, vai condensar, a sua janela vai ficar embaçada e você não vai conseguir limpar. Então daqui do Brasil, essa válvula seria para uma regulagem única. Foi lá, acertou, acabou. Então pra gente não valeria a pena usar uma válvula dessa cada vez que a gente subisse e descesse, porque começa a entrar muita umidade. Essa sílica gel vai saturar muito rápido, ela vai absorver muita quantidade de umidade e a gente teria que trocar essa sílica gel. E aí é um trabalhão danado, você tem que tirar a janela, desmontar, trocar. Então a opção que a gente tem no Brasil não serve como essa válvula importada que já faz essa equalização. Para solucionar essa questão da pressão, de não rachar subindo e descendo a altitude, desculpa, a gente buscou o vidro... A gente reforçou o reforço. Isso aí. A gente buscou ter um vidro mais seguro possível, tanto para uma questão de arrombamento, quanto nessa questão de pressão. E também para tomar porrada de galho. Também. Foi uma coisa bem importante na decisão desse vidro. Porque a ideia seria o vidro temperado pelo lado de fora, pelos dois lados, né? O interno e o externo, que aguentaria mais pressão do que o vidro laminado. Mas seria interessante o laminado porque da segurança que ele dá. Quebrou aquele vidro, não vai estilhaçar e cair tudo. Tem um filme, o vidro laminado, vamos lá. São dois vidrinhos colados com uma película aqui no meio. Parecido com para-brisa de carro. Você viu que o para-brisa de carro estilhaça, mas ele não cai? Tem um filme colado. Então, aí a gente fez esse vidro laminado usando o vidro temperado. Então esses dois vidrinhos aqui são vidros temperados que foram laminados. Isso o vidro externo. O vidro interno... Quantos milímetros tem o vidro externo? 4 mais 4. Então a gente tem 8 milímetros de vidro. Sim. Esse é o interno. É o externo. O externo Só é o externo é laminado. Mas é um laminado com temperado. Não existe temperado 4 milímetros. É 6 mais 4. 12 milímetros. É 10 milímetros de fora. Falso. Pronto. Já fui lá olhar o orçamento corrigindo. É 6 milímetros mais 6 milímetros e o laminado aqui no meio. Isso só o vidro de fora. Isso. O vidro de dentro é um temperado 8 milímetros. E a câmara entre esses dois vidros é de 10 milímetros. Então você pode pensar assim, mas não vai estourar. Pensa comigo, o pneu do carro, do nosso caminhão, por exemplo, é calibrado por 100 libras aqui. E você vai até lá em cima e ele não estoura, porque ele tem uma força. Vai acontecer a mesma coisa com o nosso vidro. Ele vai sofrer uma pressão, mas como ele é um vidro temperado, que aguenta muita pressão, ele não vai quebrar. Ele vai continuar sendo... vai engordar um pouquinho, mas não vai quebrar. Então foi a melhor solução. Porque... geralmente as janelas são feitas só com laminado pelo lado de fora, que é um vidro comum, com outro vidrinho comum, com essa lâmina no meio. E a gente já viu alguns quebrados já. Assim. E aí a gente fez esse laminado com o vidro temperado. Então, por que eu sempre fiz o vidro temperado do lado de fora e não laminado? Primeiro, ele é bem mais difícil de quebrar. Um impacto direto, uma pedra, um galho, alguém tentando quebrar, ele é mais difícil, tem que ser um negócio pontudo para quebrar. E como o intuito do canal é andar em mato, um lugar assim
pode ser que o caminhão dê uma sacudida e bata num galho, bata numa árvore, alguma coisa. O temperado vai segurar um pouco melhor do que o laminado. O laminado iria trincar, não ia cair, mas iria trincar. No nosso caso agora, se o vidro chegar a quebrar, que ele vai estilhaçar, se quebrar só o de fora, ele vai ficar colado na lâmina e ainda tem o vidro de dentro. Se acontecer de quebrar tudo, ele não vai soltar aquele monte de caquinho, ele vai cair todo coladinho nessa laminação que foi feita. O de dentro é só temperado porque Dentro não tem faltou muito impacto. azar pra gente bater alguma coisa ali e conseguir quebrar um vidro A desse, janela né? ela toda, ó, o problema do vidro temperado são as quinas. Se você tem uma quininha aqui e bater em cima dela, traçalha na hora. Só que a janela é vedada em volta de tudo isso, não tem como bater nada na quina, só na face. Dentro de casa, eu acredito que a Luana não vai querer tacar o martelo em mim e acertar a janela. Prometo que eu miro só quando você estiver fora da janela. Mas aí você vai estragar a parede. Ah, parede remenda. Você não. Então, dentro de casa não tem muito problema. A gente, pelo menos, entende assim, né? E foi a solução que a gente achou. Eu acho que vai... As janelas importadas, elas passam por testes em câmara para suportar até, acho que 8.000 metros de altitude, né? O correspondente. Seria subir o Everest. E, gente, não tem como fazer esse teste, mas pelas coisas que eu li, eu suponho que seja mais ou menos essa configuração, se a gente não estiver usando mais do que eles. Porque eu não se eu duvido. não me engano, eles usam um vidro bem mais fino. Aqui no Brasil é muito difícil você achar um vidro temperado de 4mm, que era a nossa primeira opção. 2 de 4mm para ficar com 8. Aí o mais fino que a gente achou foi de 6, então a gente ficou com 12mm. Um vidro. Um vidro. Mais 8, então a gente tem 20mm de vidro na janela. Isso. É 12 mais 8. E 1 centímetro de câmara. Aí entra por que nós fizemos o nosso baú. Porque a gente precisava dos caixilhos de madeira para aguentar essas janelas. As 4 janelas mais a báscula pesam 145 kg, 135 kg. Só para vocês terem ideia. Tem janela pesado aqui que pra pesa caramba. 35 quilos. Então pensa isso sacudindo e sem ter um lugar para você botar um parafuso. Pois é. Então Porque um baú- a fibra, não, por mais que você coloque o parafuso ali, vocês vão ver os parafusos que vieram para segurar essas janelas. Vocês vão ver. Lembrando que os caixilhos de madeira nossos são... Esses aqui são 4,5 mais ou menos, se eu não me engano. Tem. A gente comprou de 5 a peça de madeira e aplanou e tal, deve ter ficado com uns 45mm. Então o parafuso atravessa esses 45mm e a janela toda. Para sair, ou corta a janela no meio, ou arranca o parafuso, ou arranca a parede para fora, mas cair a janela não vai. Então vamos instalar? Bom, Só pra avisar, pera aí, esse vídeo vai ficar dividido em 2, porque com certeza o negócio vai estar muito longo, já teve essa explicação toda e a instalação de colagem, botar tudo, com certeza vai virar 2 vídeos. Então, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder a parte 2 desse vídeo. isso aí. E essas são né? Uma das nossas janelas. Como vocês puderam ver, ela usa o sistema Maxiar, né? Projetante. Eu nunca sei se é a mesma coisa ou não. E aqui embaixo você consegue ver o sistema dela de trava, de tranca. Para instalar, a gente optou por separar o marco da bandeira móvel, né, digamos Isso aqui assim. pesa 1,5 toneladas. Pois é, colocar isso aqui no lugar é muito Isso aqui mais é fácil. levinho. Olha isso. Rapaz. Aí sim, depois que a gente desmonta, são 3 parafusinhos aqui de cada lado. Esses aqui. A gente consegue ir lá e colocar no lugar. Aqui embaixo é onde entra aqueles pininhos que vocês viram lá, quando você fecha, ele encaixa aqui e aqui. Então, para frente e para trás ela não vai. Desse lado aqui é um batente para ela ficar coladinha do lado. Se o cara tentar enfiar um pé de cabra, ela não vai correr, por exemplo. Ela poderia correr para lá e sair. Então, com isso aqui ela não tem como voltar e ela não teria como sair daqui. Para cá ela não vai porque ela já bate aqui. Então, ela fica travadinha. Aqui em cima é um travamento de quando a janela fecha, ela trava aqui.
E trava embaixo nesses dois aqui também. Ela tem vedação por borracha tanto dentro aqui quanto fora. A gente pode dizer que faz bastante diferença sim, porque só de ter colocado aquela janela dali, às vezes o vão tá do lado de dentro, eu tô do lado de fora conversando, a gente só escuta pelo vão aqui tem aberto. Que dar uma volta e falar na janela, senão Incrível. dá confusão. Bora lá colocar então.